Prólogo. A noite da rejeição. O salão da marcação cheirava a incenso, sangue e expectativa. Lisandra sentia o perfume do próprio medo por baixo de tudo. Ele escorria pela nuca, grudava na coluna, misturado ao suor frio que nenhum vestido de seda conseguia esconder. Fica reta, sussurrou a tia, atrás dela, ajeitando o manto claro sobre os ombros. Um alfa sentiu medo antes de sentir o cheiro. Tarde demais, pensou. O medo já tinha atravessado a pele, entrado nos ossos, marcado o ritmo acelerado do coração que ela sabia que ele ouvia do outro lado do salão. Caelum, rei alfa da Alcateia do Norte, avançava pelos degraus de pedra como se o mundo fosse pequeno demais para o tamanho dele. As tochas pareciam se curvar quando ele passava. A coroa negra descansava pesada na cabeça, mas não era isso que intimidava. Era o modo como os olhos dourados dele, tão claros que quase feriam, não vacilavam. Eles já tinham se visto antes. Na floresta, uma vez. No terraço da torre, outra. Em noites em que ela fingia que o barulho das botas dele no corredor não acelerava o próprio pulso, mas nunca assim. Nunca diante de toda a corte, com o círculo de marcação desenhado no chão, sangue de lobo já seco em linhas que contavam histórias de outros pares destinados. Lisandra, filha de Marek, anunciou o ancião, a voz ecoando. Aproxima-te do círculo. As pernas dela obedeceram antes da mente. Cada passo parecia bater junto com um pensamento. Não demonstra. Outro passo. Você sabia que isso podia acontecer. Mais um. Se ele te rejeitar, pelo menos faz isso olhando nos olhos. Ela entrou no círculo. A sala inteirinha prendeu o fôlego. Caelum estava a poucos metros de distância. O cheiro dele, madeira queimada, chuva e metálico de sangue antigo, golpeou as defesas dela como sempre fazia. O lobo pequeno dentro de Lisandra, tão tímido que mal mostrava garras, se encolheu e, ao mesmo tempo, se esticou na direção daquele cheiro. Destino sussurrava alguma coisa que não era totalmente humana. O ancião cortou a própria palma, pingando sangue no símbolo entre os dois. Hoje, diante da matilha e sob a lua, o rei alfa reconhece ou rejeita a sua companheira destinada, proclamou. Que o instinto fale mais alto do que o medo. Lisandra ergueu o queixo. Não tremia. Talvez por estar tão assustada que o corpo já tinha passado do ponto. Caelum deu um passo em frente. Por um segundo, só um, ela viu outra coisa nos olhos dele. Surpresa, quase choque. Como se a marca tivesse despertado inteira de uma vez. O cheiro dele mudou. Algo apertou no ar, como corda esticando. O peito dela respondeu. Um puxão invisível. É você. Sempre foi você. Ela quase sorriu. Quase, então, viu o que vinha depois. A surpresa deu lugar a algo mais duro. Os ombros dele ficaram ainda mais retos. A mandíbula travou. Os conselheiros, atrás, observavam como abutres com capas caras. A matilha inteira esperava. O reino, quebrado por guerras antigas, precisava de um casamento forte, de uma rainha perfeita, de uma loba tão poderosa quanto o próprio rei. Lisandra. Não era nada disso. Transformava mal. Demorava mais. Sentia a dor com mais intensidade. Desmaiara na primeira vez em que o osso do braço quebrou e se rearrumou para a forma lupina. Ela era boa com ervas, com costuras, com remendos. Não com garras. Caelum inspirou, devagar, como se tentasse respirar contra a própria marca. E então disse, alto o bastante para cada ouvido ouvir. Era pior assim. A firmeza, a frieza, o reconhecimento e, ainda assim, a recusa. A Alcateia precisa de força. Ela não tem. Lisandra sentiu seu rosto queimar. Cada pedaço de esperança, de fantasia de menina sobre o rei e a companheira destinada, derreteu ali, diante do riso contido de algumas fêmeas na plateia e do olhar satisfeito de um ou outro conselheiro. Ela podia ter gritado, podia ter implorado, podia ter dito o que o corpo inteiro dela sabia, que a marca era real, que o laço ardia, que o lobo pequeno dentro dela uivava por ele. Em vez disso, falou baixo, mas firme. Alguém tentou segurá-la pelo braço. Ela puxou de volta. Do alto da escadaria, antes de desaparecer do campo de visão dele, caiu na tentação de olhar uma última vez. O céu estava voltado para cima. Por um segundo, houve algo como arrependimento cansado no rosto dele. Idiota, ela pensou.
Ele não está arrependido, só calculando. Lisandra girou o corpo, empurrou as portas, e o ar frio da noite bateu no rosto como um tapa. Naquela mesma noite, com o vestido de cerimônia ainda cheirando a incenso e humilhação, ela fugiu, com um segredo silencioso crescendo, sem que ela mesma soubesse ainda, dentro do ventre. Capítulo 1. 5 anos. Depois, o cheiro que não deveria existir. Anos depois, a floresta cheirava diferente. Kaelum conhecia cada trilha, cada galho, cada corrente de ar que atravessava o território do norte. Tinha passado juventude, luto e boa parte da vida adulta caçando, patrulhando, limpando ameaças antes que elas chegassem às muralhas. Mas aquele cheiro, aquele não era ameaça, era um fantasma. Ele avançava em passo rápido, botas afundando em folhas úmidas, o manto escuro preso nos ombros, deixando o lobo espreitar logo abaixo da pele. Não tinha se dado ao trabalho de trazer guarda. Às vezes, precisava de silêncio, não de testemunhas. O conselho tinha passado a manhã inteira falando em crise. Fronteira leste instável. Alcateia aliada questionando decisões. Pressão por casamento político. O reino precisa de um herdeiro, majestade. Repetira Haldrick, o conselheiro mais velho, batendo o anel pesado na mesa, como se cada palavra fosse martelo. O povo não confia em tronos vazios. Trono vazio. Engraçado, pensou Kaelum, como conseguiam falar do trono sem falar da cadeira que ficava ao lado, da cadeira que nunca foi ocupada. Ele tinha suportado anos de olhares acusadores, de sussurros sobre a noite da rejeição. Tinha segurado o reino com punho firme e dentes à mostra. Tinha enterrado aliados, irmãos de guerra, até o próprio pai. E agora, depois de tanto sangue, vinha a exigência. Case-se com quem mandarmos. Produza um herdeiro. Cale a matilha. Ele teria rosnado, se o cheiro não o tivesse paralisado no meio do passo. Do nada, entre o aroma velho de musgo e árvore molhada, surgiu uma nota impossível. Ervas secas. Fumaça de fogueira caseira. E por baixo de tudo, algo doce e metálico, que o lobo reconheceu antes do homem. Lisandra. O peito dele apertou, inesperado. A marca, que ele tinha jurado estar adormecida, esticou como se alguém tivesse puxado uma corda antiga. Não pode ser, murmurou, mais para a floresta do que para si. Ela tinha sumido, sem rastros, nenhuma notícia, nenhum corpo, nenhum boato de ex-companheira carregando a vergonha de uma rejeição real em aldeias vizinhas. Nada. Durante os primeiros meses, ele mandara batedores discretos. Depois, o orgulho venceu, e Kaelum enterrou o assunto sob guerra, trabalho e noites vazias. Até agora. O cheiro ficou mais forte à medida que avançava colina acima. Misturava-se a outro, mais recente. Fumaça de lenha boa, pão assando, vida simples. No topo, entre árvores mais abertas, uma cabana de madeira aparecia, cercada por horta pequena e uma cerca mal feita. A marca do eu. Cada instinto gritava para avançar, arrombar a porta, exigir respostas que ele mesmo tinha evitado por anos. Kaelum respirou fundo, tentando vestir de volta a máscara do rei, e deu os últimos passos com calma forçada. Bateu na porta. Nada. Bateu de novo, mais forte. Já vai! Uma voz feminina respondeu lá de dentro. Não era a dela, mais nova, talvez ajudante ou vizinha. A porta abriu com um rangido. Uma menina de uns 15 anos, avental sujo de farinha, arregalou os olhos ao vê-lo. O cheiro de medo subiu rápido. Se você está amando essa história de dark romance com reis alfa, segredos e segunda chance, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais drama, tensão e reviravoltas chegando. Deixa o like se você está torcendo por eles, ou se acha que o rei ainda tem muito o que provar. Antes que a menina respondesse, outra voz ecoou lá de dentro, irritada. O nome saiu sem título, sem majestade, sem nada. Ele notou. Ele também notou as pequenas diferenças. A cicatriz fina no queixo, que ela não tinha antes. As olheiras leves, o cabelo mais preso, menos vaidoso. E notou o que veio depois. Um passo pequeno atrás dela. Pés descalços na madeira. Um cheiro. O cheiro. Um menino de não mais que 5 anos surgiu, agarrando a barra da saia dela com uma mão e um pedaço de pão com a outra. Cabelo escuro em tufos rebeldes. Pele morena clara,
rosto ainda arredondado pela infância. Os olhos eram impossíveis de ignorar, um dourado claro demais, quase metálico, exatamente como os de Calum. O mundo ficou silencioso. O lobo dentro dele avançou contra as costelas, uivando uma palavra só: meu. O menino apertou mais o tecido da mãe, curioso e um pouco assustado. Olhou para o estranho alto na porta, olhou para ela, olhou de volta para ele. Mamãe, a voz veio pequena, mas firme. Por que o homem tem os mesmos olhos que eu? O coração de Calum errou o passo. Lisandra fechou os dedos com força no pano que segurava. E pela primeira vez desde a rejeição, foi a vez dele sentir o chão desaparecer sob os pés. Capítulo 2. O acordo. O silêncio que se instalou não era o silêncio da floresta. Era o tipo de silêncio que cai dentro de um peito, quando alguma coisa racha. Calum não se mexeu. Por um momento ridículo, a única coisa em que conseguiu pensar foi em como o pedaço de pão na mão do menino estava torto, como se ele tivesse lutado com a massa antes de ela ir ao forno. Detalhes. Coisas pequenas. Qualquer coisa para não encarar o óbvio. Entre. Lisandra foi a primeira a falar, a voz tão contida que quase doeu. Você está bloqueando o vento. Não era convite. Era necessidade prática. Ele deu um passo para dentro. Miri, a menina do avental sujo, recuou para o canto da cozinha, olhos indo do rei para a patroa, da patroa para o menino, farejando um segredo que ainda não tinha nome, mas já tinha cheiro. Calum sentiu a cabana ao redor. Madeira velha, telhado remendado, estantes improvisadas cheias de frascos e punhados de ervas secando pendurados no teto. Um fogão de barro, uma mesinha, 2 cadeiras, uma cama atrás de uma cortina. Ele, acostumado a salões largos e pedras frias, quase teve que se encolher. Como encontrou aqui? Lisandra perguntou, voltando para perto da mesa, como se a rotinazinha dela não tivesse sido arrancada do lugar segundos antes. Não me lembro de ter mandado convite. Era uma ironia fina, quase cortante. O céu é observado. Ela evitava olhar diretamente para ele, não por fraqueza, e sim por autopreservação. Sabia que se encarasse de frente, a marca ia gritar, e ela estava ocupada demais mantendo o mundo inteiro de pé para ceder ao instinto. Não foi difícil, ele respondeu. Enfim, algumas coisas deixam rastros que nem o tempo apaga. Os olhos dela piscaram, rápidos. E veio fazer o quê? Insistiu. Conferir se a rejeitada não manchou o nome do rei em alguma vila distante? O menino acompanhava cada palavra, a testa levemente franzida. Calum olhou para ele. Como se chama? A pergunta saiu antes que pudesse se impedir. Lisandra endureceu. Não é assunto seu. O lobo dentro dele mostrou os dentes. Ele tem meus olhos. Calum retrucou, sem elevação de voz, mas com o peso de uma verdade que não deixava espaço para fuga. Isso faz dele muito meu assunto. O menino apertou ainda mais a barra da saia da mãe, confuso. Rafael, respondeu o pequeno, antes que Lisandra pudesse impedir. Meu nome é Rafael. O impacto do nome foi menor do que o impacto de ouvi-lo dizer meu. Meu nome, minha mãe, minha casa. Nada disso incluía Calum. Rafael, repetiu o rei devagar, como quem testa uma palavra nova na boca. Quantos anos você tem? 5. Ele levantou a mão, orgulhoso, mostrando todos os dedos. Depois, sem entender por que aquilo parecia grave, completou. Mamãe diz que fiz aniversário quando a neve derreteu. 5 invernos desde a fuga. 5 anos em que ele governara sozinho, acreditando ter cortado o laço pela raiz, enquanto o destino crescia em segredo no meio do nada, correndo descalço numa cabana escondida. Calum virou o rosto para Lisandra. Você fugiu naquela noite, disse, sem rodeios. E, em menos de 1 ano, tinha um filho com meus olhos. A matemática não é tão difícil. A matemática é perfeita, ela devolveu. O problema é a memória seletiva do rei. Miri resmungou qualquer coisa sobre buscar água e saiu rápido demais, fechando a porta atrás de si. A cabana ficou ainda menor. Você sabia que eu mandaria procurar, ele continuou. Pelo menos no início. Eu sabia que você mandaria procurar para calar fofoca, ela rebateu. Não porque me queria de volta. Acertou em cheio. Nos primeiros meses, Calum não tinha certeza do que buscava. Uma prova de que ele estava certo? Um corpo, para encerrar o assunto? Ou a desculpa perfeita para desfazer o que tinha feito?
Não encontrando nada, escolheu o caminho mais fácil. Fingir que o destino era exagero de ancião e seguir em frente. Você escondeu isso de mim. Ele apontou com o queixo para o menino, incapaz de dizer, meu filho, em voz alta sem sentir o peito incendiar. Lisandra deu um sorriso sem humor. Você me chamou de fraqueza diante de toda a alcateia, respondeu. Eu só levei minha fraqueza embora. Rafael olhou de um para o outro, sem pegar todas as camadas, mas percebendo o peso. Mamãe, ele é mau? Perguntou baixo. A pergunta atingiu mais fundo do que qualquer acusação. Lisandra inspirou, lenta. Poderia ter respondido sim. Poderia ter listado cada motivo. Cada noite em claro. Cada humilhação. Mas os olhos do menino eram espelhos perigosos. O que ela dissesse sobre o pai dele, um dia ele diria sobre si mesmo. Ele é o rei, disse enfim. E reis tomam decisões erradas como qualquer lobo. A diferença é que o erro deles atinge muita gente. Kaelon engoliu em seco. Não foi isso que perguntei. Rafael insistiu, teimoso como só criança consegue. Você sempre responde o que não perguntei. Lisandra quase riu. Quase. Ele não é um homem que eu confio. Ajustou. Mas isso é entre mim e ele. Não entre você e ele. Os olhos dourados de Kaelon tremularam. Ali, no meio da cabana apertada, com uma panela no fogo e uma criança descalça, Lisandra deu ao rei Alfa a primeira coisa que ninguém jamais tinha dado. O reino está à beira de guerra. O conselho exige um herdeiro. E agora descubro que você escondeu o meu do lado de fora das muralhas. O meu. Ela repetiu, o olhar afiado. Interessante ouvir essa palavra depois de 5 anos de silêncio. Ele está em perigo aqui. Kaelon continuou, ignorando a ferroada. Se eu cheguei, outros podem chegar. E nem todo mundo vai bater na porta antes de você entrar. Lisandra cruzou os braços. Ele está em perigo em qualquer lugar em que o pai dele exista, disse. Aqui pelo menos o único lobo que sabe quem ele é, sou eu. Não mais. Kaelon retrucou. A chama no fogão estalou, como se respondesse. Rafael bocejou, a tensão da cena pesando sobre o corpo pequeno. Vai lá para dentro, Raf, Lisandra pediu, suavizando a voz. Pega seus desenhos, já vou. Ele hesitou. Você não vai brigar? Perguntou. Eu nunca brigo. Ela sorriu de lado. Eu só converso alto. O menino riu, meio aliviado, e sumiu atrás da cortina. A cabana, agora só com os dois, pareceu ainda mais apertada. Seja direto, Kaelon, Lisandra falou. Vai fazer o quê? Me arrastar de volta pelo cabelo? Pegar a criança no colo e dizer que é um presente do destino? Convenientemente na hora que o conselho te cobrar um herdeiro? Ele encarou. Vou levar vocês dois para o castelo, declarou. Oficialmente por segurança, extraoficialmente. Porque não vou deixar meu sangue fora das muralhas enquanto inimigos farejam qualquer sinal de fraqueza. Ela riu. Um som curto, incrédulo. Você não aprendeu nada, murmurou. Ainda acha que tudo se resolve na base de cercar, trancar, controlar? Eu aprendi que deixar você solta foi um erro que gerou outros. Ele devolveu. Se você tivesse ficado isso, disse baixa. E você nunca saberia. Teria uma rainha ao seu lado, um herdeiro no colo, e a mesma fraqueza que você tanto despreza escondida atrás de um sorriso treinado. Os dois se encararam. Do lado de fora, a floresta seguia seu ciclo, indiferente. Do lado de dentro, um novo tipo de guerra começava. Lisandra não respondeu de imediato. Passou pela mesa, mexeu na panela só para ter algo nas mãos, como se pudesse dissolver a conversa em água quente e folhas. Você fala como se eu tivesse escolha, murmurou. Vou levar vocês dois para o castelo, como quem decide mover peças num tabuleiro. É isso que estou fazendo. Kaelon não fingiu o contrário, movendo peças antes que alguém derrube o tabuleiro inteiro. Ela bufou, rindo sem humor. Você quer segurança? Perguntou. Então manda reforçar as patrulhas na fronteira leste. Para de fingir que aquele acordo com os do sul ainda se sustenta. E, principalmente, para de subestimar o quanto o seu conselho te odeia por ainda estar respirando. Ele estreitou os olhos. Do que você sabe, Lisandra? Sei ouvir. Deu de ombros. Lobos que se acham importantes falam alto demais quando bebem. Fez uma pausa, encarando a própria mão mexendo o caldo, como se lá dentro houvesse respostas. Eles vão usar o menino contra você, disse enfim. No castelo, ou fora dele. A diferença é que lá, você acha que controla o campo. Aqui, eu conheço cada raiz dessa floresta melhor do que qualquer general seu. Kaelon se aproximou da mesa,
a voz mais baixa. E ódio de lobo com seu sangue não é algo que você queira ter dentro da própria casa. Ele odiava quando ela tinha razão. O que você propõe, então? A pergunta saiu por entre dentes. Lisandra largou a colher, finalmente encarando-o de frente. A marca puxou, mas ela se firmou. 3 coisas, começou, levantando um dedo a cada condição. Primeiro, você não conta para ele quem é o pai ainda. Não do nada, não assim. Ele te conhece como rei, não como sangue. Você vai assustar a criança se jogar tudo de uma vez. E por quanto tempo pretende alimentar a mentira? Ele rebateu. Até eu ter certeza de que você não vai usá-lo como escudo em frente ao conselho. Devolveu. Segundo, se formos para o castelo, eu vou como curandeira. Não como rainha. Não como enfeite em cadeira vazia. Kaelum segurou uma resposta ácida. O orgulho queria dizer que nenhum título mudava o fato de que a marca ainda existia. O homem queria perguntar se ela preferia mesmo viver nos corredores de cura do que ao lado do trono. O rei entendeu que se insistisse nisso agora, perderia tudo. E a terceira? Perguntou seco. Lisandra respirou fundo. Terceiro, se em algum momento eu achar que o castelo é mais perigoso para o meu filho do que a floresta, eu vou embora. Falou. Cada palavra um prego. E você não manda ninguém atrás. Foi a vez dele sentir o tapa. Você está me pedindo para prometer que vou deixar ir embora a única coisa que... Ele parou antes de terminar a frase, irritado consigo mesmo. Lisandra percebeu. Sempre percebia. Estou pedindo que você prometa não repetir o erro daquela noite. Corrigiu. Não me chamar de fraqueza. E, ao mesmo tempo, me prender ao seu lado porque é conveniente. O silêncio se estendeu. Pesado. Kaelum sentiu que, em qualquer outra negociação, já teria batido na mesa, imposto condições, lembrado quem era o alfa. Mas aquela não era qualquer outra negociação. Era com a mulher que ele havia quebrado. E com o menino que carregava nos olhos tudo o que ele fingiu não ver por anos. Eu prometo, disse por fim. Lisandra arqueou uma sobrancelha. Você promete como rei ou como homem? Como os dois, respondeu, irritado por precisar dizer. Se você achar que eu virei perigo maior do que qualquer inimigo lá fora, vai. Eu não mando ninguém atrás. Ela sustentou o olhar por longos segundos, procurando rachaduras. Não achou o suficiente para recusar. Então temos um acordo, murmurou. Não, Kaelum corrigiu. Temos um começo. Capítulo 3. A viagem ao castelo. 3 dias depois, quando a escolta real chegou na manhã fria, Rafael não sabia que a vida estava prestes a mudar. O menino, empolgado com a ideia de aventura, ajudou a arrumar os poucos pertences. Algumas roupas, o cobertor que gostava, o pedaço de carvão com que desenhava lobos. Miri chorou ao se despedir, abraçando Lisandra com força. Você vai voltar? Perguntou a menina, olhos inchados. Não sei, Lisandra respondeu honesta. Mas, se não voltar, não é porque esqueci de você. Kaelum observava tudo da entrada da cabana, montado em um cavalo negro imenso, ladeado por 4 guardas em armaduras discretas. Nenhum estandarte real, nenhum alarido. Ele cumprira a promessa de discrição. Por enquanto. Quando Lisandra saiu com Rafael pela mão e uma trouxa nas costas, o menino arregalou os olhos ao ver os cavalos. São grandes, exclamou apertando a mão da mãe. São treinados para a guerra, Kaelum respondeu, a voz grave, mas sem aspereza. Mas não vão te machucar. Rafael olhou para ele com curiosidade, misturada a um respeito instintivo que crianças têm diante de figuras grandes e sérias. Você é mesmo o rei? Perguntou. Sou, o céu confirmou. E tem uma coroa de verdade? Tenho. Uma sombra de sorriso passou pelo rosto dele. Mas ela pesa. Então uso só quando preciso impressionar gente chata. Rafael riu. O som leve como sino. Lisandra sentiu o peito apertar. Cuidado, avisou uma voz interna. Ele é bom em fazer as pessoas baixarem a guarda. Um dos guardas ajudou Lisandra a subir em um cavalo menor, e ela puxou Rafael para o colo, segurando-o com firmeza. Pronto? Kaelum perguntou, ajustando as rédeas. Não, ela respondeu. Mas vamos assim mesmo. A comitiva partiu ao amanhecer, o som dos cascos na terra batida ecoando pela floresta. Rafael, fascinado, apontava para cada coisa nova. Um pássaro grande, uma árvore retorcida, o jeito como a luz filtrava entre os galhos. Kaelum cavalgava à frente, mas virava a cabeça de vez em quando, os olhos dourados pousando no menino.
Cada vez que fazia isso, Lisandra sentia a marca puxar. Não é por você, ela repetia para si mesma, é pelo filho. Mas o lobo dentro dela não entendia sutilezas, só sabia que o cheiro dele estava perto de novo, depois de anos, e que o corpo inteiro gritava uma palavra antiga, companheiro. Pararam para descansar ao meio-dia, perto de um riacho. Rafael correu até a água, fascinado, e Kailon o seguiu instintivamente, como se o corpo respondesse antes da mente. Não entra muito fundo, avisou, a voz firme, mas não dura. Eu sei nadar, Rafael protestou orgulhoso. Sei que sabe. Kailon se agachou ao lado dele. Mas a correnteza aqui é traiçoeira. Engana até lobo adulto. O menino parou, impressionado com o tom de verdade. Você já quase se afogou? Perguntou. Uma vez, Kailon admitiu. Quando era mais novo que você, meu pai me puxou pelos cabelos. Doeu? Menos do que teria doído me afogar. Rafael pensou nisso, sério. Seu pai era bravo? O céu hesitou. Era, disse enfim. Mas também me ensinou a não cometer o mesmo erro 2 vezes. Do outro lado, Lisandra observava a cena toda, o coração apertado. Kaelon não sabia conversar com crianças, mas estava tentando. E pelo jeito como Rafael o ouvia com atenção, funcionava. Um dos guardas se aproximou dela, oferecendo água. A senhora é mesmo a antiga? Começou, mas parou sem jeito. Companheira rejeitada? Lisandra completou, sem rodeio. Sou. Pode falar. Não morde. O guarda engoliu em seco. Desculpe. Não quis... Oh, é meu. Lisandra cortou, firme. E isso basta. O guarda assentiu, voltando para o posto. Ela sabia que no castelo, essa conversa se repetiria 100 vezes. Cada olhar, cada sussurro, cada conselheiro farejando poder ou fraqueza naquela volta inesperada. Você escolheu isso, lembrou a si mesma. Agora aguenta. À tarde, quando o castelo finalmente surgiu no horizonte, muralhas altas, torres pontiagudas, bandeiras negras tremulando ao vento, Rafael ficou de boca aberta. É de verdade? Perguntou, maravilhado. É. Lisandra respondeu, a voz mais baixa. E é maior por dentro do que parece. Kaelon reduziu o passo, cavalgando ao lado deles pela primeira vez desde que saíram. Quando chegarmos, vão te levar para os aposentos da ala leste, disse olhando para Lisandra. São quartos simples, mas confortáveis, perto da ala de cura. Você terá acesso a tudo o que precisar. E Rafael? Ela perguntou. Fica com você. Ele garantiu. Ninguém toca nele sem sua permissão. Ela o encarou, procurando mentira. Não achou. E o conselho? Insistiu. Quando vão saber? Hoje à noite. Kaelon respondeu. Vou convocar reunião fechada. Vou dizer que você voltou como curandeira. E que trouxe um ajudante. Por enquanto, nada mais. Eles não são idiotas, Kaelon. Ela avisou. Vão olhar para os olhos dele e somar. Deixa comigo. Ele disse, a mandíbula travada. Eu sei lidar com o conselho. Lisandra não respondeu. Ele sabia que lidar com o conselho significava mentir, desviar, ameaçar, e que cedo ou tarde a verdade vazaria. Sempre vazava. Capítulo 4. Dentro das muralhas. A chegada ao castelo foi discreta, como prometido. Nenhum toque de trombeta, nenhuma cerimônia. Apenas os portões pesados se abrindo com um ranger de ferro velho, e a comitiva atravessando o pátio principal enquanto guardas e servos observavam de longe, cochichando. Rafael apertou a mão da mãe quando as muralhas os engolfaram, a empolgação inicial dando lugar a um nervosismo instintivo. O castelo era imenso, frio, feito de pedra escura que parecia absorver a luz ao invés de refleti-la. Está tudo bem, Lisandra sussurrou, apertando de volta a mãozinha dele. Eu estou aqui. Kaelon desmontou primeiro, entregando as rédeas a um cavalariço que surgiu como sombra. Ele se virou para ajudar Lisandra, estendendo a mão. Por um segundo ela hesitou. Tocar nele, mesmo em algo tão simples, significava ativar a marca. Significava sentir o calor, o puxão, a lembrança de tudo o que foi e nunca seria. Mas Rafael já estava se mexendo, querendo descer, e recusar a mão do rei na frente de todos seria declaração de guerra que ela não podia pagar agora. Aceitou. O toque foi rápido, mas suficiente. A pele dele estava quente, a palma calejada de espada e rédea. Os dedos seguraram os dela com firmeza, e por um instante microscópico, apertaram, não por necessidade, mas por algo que nenhum dos dois quis nomear. Lisandra puxou a mão assim que tocou o chão, como se tivesse encostado em brasa,
Kaelon percebeu, mas não comentou. Sigam-me, disse apenas, virando-se para a entrada lateral. Os aposentos da ala leste eram de fato simples. Uma sala pequena com lareira, 2 quartos conectados, uma janela estreita que dava para os jardins internos. Não era luxo, mas também não era a cabana apertada da floresta. Rafael correu para a janela, subindo na beirada para ver melhor. Tem jardim! Exclamou, animado. E tem gente treinando com espadas! Cuidado para não cair. Lisandra pediu, largando a trouxa no chão e olhando ao redor. Kaelon ficou parado à porta, observando. Vou mandar trazerem comida, disse, e roupas melhores para vocês dois. Não precisa de... As pessoas vão olhar. É melhor que não tenham munição fácil para a fofoca. Lisandra ia retrucar, mas ele tinha razão. Obrigada, forçou-se a dizer. O céu concordou. Ia sair, mas parou, a mão na maçaneta. A reunião é ao anoitecer, avisou. Fica aqui com ele até lá. Vou mandar alguém buscar você quando for hora. E se eu não quiser ir? Não é pedido, Lisandra. Ele virou o rosto, os olhos dourados encontrando os dela. É necessidade. O conselho precisa ouvir de mim, com você ao lado, que isso foi decisão minha. Se você não aparecer, vão achar que te escondi, e aí vão te caçar. Ela engoliu em seco. Ele estava certo. De novo. Então eu vou, concordou. Mas Rafael fica aqui, com alguém de confiança. Miri está vindo amanhã. Kaelon revelou. Mandei buscá-la. Ela vai ficar como ajudante sua. Até lá, deixo uma guarda feminina de confiança aqui fora. Lisandra arregalou os olhos. Você trouxe a Miri? Você confia nela? Ele deu de ombros. E o menino também. Faz sentido. Pela primeira vez desde que ele bateu a porta da cabana, Lisandra sentiu algo que não era raiva nem medo. Era algo perigosamente parecido com gratidão. Obrigada, repetiu dessa vez com mais peso. Kaelon segurou o olhar dela por mais um segundo, como se quisesse dizer algo, mas decidiu contra. Saiu, fechando a porta, suavemente. Capítulo 5. O Conselho. Quando o sol começou a descer e as tochas foram acesas nos corredores, uma guarda bateu à porta. Senhora Lisandra, chamou respeitosa. O rei pede sua presença na sala do conselho. Lisandra já estava vestida. Um vestido simples, mas bem cortado, em tons de verde escuro, que alguém havia deixado mais cedo. Não era roupa de rainha, mas também não era de serva. Era exatamente o meio termo que Kaelon prometera. Rafael dormia, embolado na cama menor, abraçado ao cobertor velho. A guarda que ficara de vigília, uma mulher de meia idade, séria, mas gentil, jurou que não sairia da porta. Lisandra respirou fundo, alisou o vestido e seguiu. O castelo à noite era ainda mais sombrio. Tochas criavam sombras dançantes nas paredes de pedra, e o cheiro de cera quente se misturava ao de mofo antigo e algo metálico que ela não conseguia identificar. Quando chegaram à porta dupla da sala do conselho, a guarda bateu 3 vezes. Entre! A voz de Kaelon ecoou lá de dentro. A porta se abriu. A sala era grande, dominada por uma mesa comprida de madeira escura. Sentados ao redor, 8 homens, conselheiros, generais, anciãos. Todos pararam de falar quando ela entrou. O silêncio foi imediato e pesado. Kaelon estava de pé, na cabeceira da mesa, sem a coroa, mas com a postura de quem não precisava dela para impor respeito. Lisandra, chamou, indicando a cadeira vazia ao lado da dele. Não na ponta oposta, mais perto. Senta. Ela atravessou a sala com a cabeça erguida, ignorando cada par de olhos que a devorava. Sentou-se. Kaelon esperou até ela se acomodar antes de falar. Convoquei esta reunião para informar uma decisão que já foi tomada. Começou, a voz firme. Lisandra voltou ao castelo. Ela atuará como curandeira-chefe da ala de cura, substituindo Edric, que se aposentou. Haldric, o conselheiro mais velho, franziu o senho. Com todo respeito, majestade, começou pausado. A última vez que a senhora Lisandra esteve aqui foi sob circunstâncias delicadas. Circunstâncias que eu criei. Kaelon cortou, frio. E que não são mais relevantes. Outro conselheiro, mais jovem, de barba ruiva, se inclinou para a frente. Relevantes ou não, majestade. O povo lembra. A matilha lembra. Trazer de volta a companheira rejeitada sem explicação vai gerar. E porque, francamente, já passou da hora de eu parar de governar baseado no que a fofoca da corte acha ou deixa de achar. Haldric trocou olhares com os outros. E a questão do herdeiro, majestade? Insistiu. O casamento político que discutimos ainda está... Haldric continuou, a voz agora mais afiada.
Mas a senhora Lisandra não é mais sua companheira. A rejeição foi pública. A menos que o senhor pretenda trazer de volta alguém que, perdoe-me por falar, foi publicamente considerada fraca. Não transmite força. Lisandra sentiu a raiva crescer, mas Kaelum falou primeiro. Fraqueza, disse, a voz baixa mas cortante como lâmina. Não é medida só em garras. Lisandra manteve vivas mais vidas neste castelo do que qualquer general nesta sala. Ela costurou soldados que voltaram da guerra em pedaços. Ela preparou remédios que impediram pragas de dizimar aldeias inteiras. E fez tudo isso sem exigir títulos, sem cobrar lealdade, sem usar o poder dela como arma. Fez uma pausa, olhando para cada conselheiro. Se isso é fraqueza, então eu fui um idiota por rejeitá-la, concluiu. Mas eu já sabia disso. Lisandra sentiu o peito apertar. Não esperava isso. Não esperava que ele a defendesse assim, em público, diante dos mesmos que tinham assistido à rejeição dela anos atrás. Haldrick abriu e fechou a boca, procurando argumento. Não achou. A decisão está tomada. Kaelum finalizou. Lisandra fica. Ela tem meu aval e minha proteção. Se alguém nesta sala, ou fora dela, tentar usar isso contra mim ou contra ela, vai responder diretamente a mim. Os conselheiros trocaram olhares, mas nenhum ousou discutir mais. Podemos ir? Kaelum perguntou sarcástico. Ou alguém tem mais alguma preocupação urgente sobre quem eu deixo ou não entrar no meu castelo? Ninguém respondeu. Ótimo. Reunião encerrada. Todos se levantaram, murmurando entre si, saindo em fila tensa. Haldrick foi o último, lançando um longo olhar para Lisandra antes de desaparecer pelo corredor. A porta se fechou. Lisandra e Kaelum ficaram sozinhos. O silêncio era denso, mas diferente. Não hostil. Apenas cansado. Você não precisava fazer isso, ela disse enfim. Precisava, ele respondeu, encostando as mãos na mesa. Se eu não marcar território agora, eles vão te devorar antes da próxima lua. Marcar território, ela repetiu amarga. É sempre sobre território, poder, controle. Ele virou o rosto para ela. Não, disse baixo. Desta vez é sobre não repetir o mesmo erro. Os olhos dele, aqueles olhos dourados que Rafael herdara, estavam cansados, mas honestos. Lisandra não sabia o que dizer. Então se levantou, alisou o vestido e foi em direção à porta. Lisandra, ele chamou, antes que ela saísse. Ela parou, sem virar. Obrigado, Kaelum disse, por ter vindo, por ter dado essa chance. Ela não respondeu. Apenas abriu a porta e saiu, deixando-o sozinho na sala vazia, com a sombra do que poderia ter sido pairando no ar como fumaça. Se você está amando essa história de dark romance com reis alfa, segredos e segunda chance, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais drama, tensão e reviravoltas chegando. Deixa o like se você está torcendo por eles, ou se acha que o rei ainda tem muito o que provar. E transformação pela manhã, sem motivo aparente, geralmente significava tensão. Vestiu-se rápido, prendeu Rafael pela mão e abriu a porta. A guarda da noite anterior ainda estava lá, mas tinha companhia. Mire, mire! Rafael gritou, soltando a mão da mãe e correndo para abraçar a menina. Ela o pegou no colo, rindo. Oi, pestinha, sentiu minha falta? Muito, ele respondeu, apertando o abraço. Lisandra sorriu, aliviada. Você chegou cedo. O rei mandou buscar ontem mesmo. Mairi explicou, com um brilho no olhar que deixava claro que a viagem em escolta real tinha sido a aventura da vida dela. E olha, Liz, esse castelo é incrível, mas também é assustador. Você não viu nem metade, Lisandra murmurou. Vem, vamos tomar café, e depois eu te mostro a ala de cura. A ala de cura do castelo era 10 vezes maior do que qualquer coisa que Lisandra tinha na cabana. Prateleiras imensas, cheias de frascos, pergaminhos antigos com receitas, mesas de pedra para preparo, uma ala inteira para pacientes graves. Havia até uma pequena estufa interna onde cultivavam ervas raras. Mairi ficou de boca aberta. Como você vai dar conta disso sozinha? Não vou, Lisandra respondeu, já amarrando um avental. Você vai me ajudar. E tem mais 2 aprendizes que devem chegar hoje. Um homem idoso, curvado e com mãos trêmulas, apareceu mancando de um dos quartos. Você deve ser a nova curandeira-chefe, disse, a voz rouca. Sou Edric. Eu estava esperando alguém diferente. Lisandra estendeu a mão. Lisandra. E imagino que sim. Edric apertou a mão dela, avaliando. Você é a que ele rejeitou, não é? Sou. Ela não desviou o olhar. Isso vai ser problema?
Ele deu um sorriso torto. Para mim? Não. Eu estou velho demais para a política, respondeu. Mas para os outros? Vai ser. Eles vão testar você. Vão te sabotar. Vão ver até onde você aguenta antes de quebrar. Então, vão se decepcionar, Lisandra disse firme. Porque eu não quebro fácil. Edric gargalhou. Um som seco, mas genuíno. Gostei de você, disse. Fica à vontade. Qualquer coisa, me chama. Vou estar por aqui até passar tudo o que sei. Lisandra assentiu, grata. E então, pela primeira vez em 5 anos, voltou a fazer o que sempre foi boa, cuidar de quem estava quebrado. Os primeiros dias no castelo passaram num ritmo estranho, metade rotina e metade tensão contida. Lisandra mergulhou no trabalho como sempre fazia quando precisava esquecer o resto. A ala de cura estava mais lotada do que eu esperava. Soldados com feridas antigas mal cicatrizadas, servos com febres persistentes, até mesmo alguns membros menores da corte que vieram em segredo, envergonhados de admitir fraqueza. Miri se adaptou rápido, ajudando com as tarefas mais simples, e as 2 aprendizes que chegaram, gêmeas tímidas chamadas Elira e Kira, mostraram-se competentes, embora assustadas com a reputação de Lisandra. Rafael, por sua vez, explorava cada canto permitido. Corria pelos jardins internos, subia nas muralhas baixas quando ninguém olhava, conversava com guardas que, no início desconfiados, aos poucos se acostumavam com um menino de olhos dourados que fazia perguntas demais. Por que a bandeira é preta? Perguntou a um soldado veterano. Porque o rei escolheu assim, respondeu o homem, ajustando a lança. Mas por quê? Porque preto não mostra sangue. Rafael franziu o senho pensando. Isso é triste. O soldado não soube o que responder. À noite, quando Lisandra finalmente voltava aos aposentos, exausta, encontrava Rafael desenhando lobos com o carvão, ou tentando imitar movimentos de espada com um graveto que insistia em chamar de lâmina. Rafael, já falei que não é para brincar com isso perto da lareira. Ela avisou pela 3ª vez naquela semana. Mas eu preciso treinar, ele protestou. O rei disse que todo lobo precisa saber se defender. Lisandra congelou. Quando você falou com o rei? Rafael largou o graveto, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Hoje de manhã, admitiu baixinho. Ele passou pelo jardim. Eu perguntei se ele lutava de verdade, e ele disse que sim, e que eu devia aprender quando ficasse maior. O peito dela apertou. Kailun estava se aproximando do menino. Devagar, mas estava. E o que mais ele disse? Rafael deu de ombros. Perguntou se eu estava gostando do castelo. Eu disse que sim, mas que sentia falta da floresta. Aí ele disse que eu podia sair com escolta, se você deixasse. Eu não deixo. Lisandra cortou, mais áspera do que pretendia. Rafael baixou a cabeça. Por quê? Você não confia nele? A pergunta doeu mais do que deveria. Não é sobre confiar. Ela tentou suavizar. É sobre segurança. Mas ele é o rei, Rafael insistiu. Ele não ia deixar nada ruim acontecer comigo, ia? Ele já deixou, Lisandra quase disse. Ele me deixou partir grávida, sozinha, sem olhar para trás. Mas não podia jogar isso nas costas de uma criança. Não, Raf, respondeu, forçando calma. Ele não ia. O menino sorriu, aliviado, e voltou aos desenhos. Lisandra ficou olhando para ele, o coração apertado. Ele está se apegando, percebeu? E eu não sei como impedir isso sem machucá-lo. Capítulo 7. A primeira rachadura. 3 semanas depois da chegada, a primeira crise chegou. Um dos conselheiros, o de barba ruiva, chamado Torven, apareceu na ala de cura com um corte profundo no braço, sangrando através da bandagem improvisada. Acidente de treino, explicou tenso, quando Lisandra o examinou. Mas o cheiro estava errado. Não era cheiro de treino. Era cheiro de briga, de raiva, de algo que tinha sido contido à força. Lisandra limpou o ferimento em silêncio. Aplicou ervas que ardiam, mas aceleravam a cicatrização, e enfaixou com precisão. Pronto, disse. Troca a bandagem a cada 2 dias. Se infeccionar, volta aqui. Torven assentiu, mas não saiu. Posso fazer uma pergunta, senhora Lisandra? Ela cruzou os braços. Pode tentar. O menino. O que fica com você? Começou medindo as palavras. Ele tem os olhos do rei. Não era pergunta. Era constatação disfarçada de curiosidade. Lisandra sustentou o olhar dele sem vacilar. Muitos lobos da Alcateia do Norte têm olhos dourados, respondeu. É traço comum. Não tão claros. Torven insistiu.
Não exatamente iguais. Se tem algo a dizer, conselheiro, diga direto. Ela cortou. Não tenho paciência para rodeios. Ele deu um meio sorriso, mas havia algo frio ali. Só acho curioso, disse. A companheira rejeitada volta depois de 5 anos, com um menino da idade certa, com os olhos certos. E o rei, que nunca aceitou o casamento político, de repente para de falar no assunto. Lisandra sentiu o perigo, mas não demonstrou. O rei governa como acha melhor, respondeu. Não sou eu quem deveria estar respondendo essas perguntas. Claro. Torven concordou, levantando-se. Mas talvez devesse, antes que outros façam as perguntas erradas. Saiu, deixando um rastro de ameaça velada no ar. Lisandra esperou até ele sumir de vista. Depois trancou a porta da ala de cura e foi direto procurar Caelum. Encontrou-o na sala de treino, sozinho, batendo numa estaca de madeira envolta em couro com tanta força que a estrutura toda tremia. Caelum. Ele chamou da entrada. Ele parou no meio de um golpe, virando-se. Estava sem camisa, suado, os músculos tensos de esforço e algo mais. Raiva contida, frustração. Lisandra. Reconheceu, pegando uma toalha e limpando o rosto. Aconteceu algo? Torven esteve na ala de cura. Ela foi direto ao ponto. Fez perguntas sobre Rafael. A mandíbula dele travou. Que tipo de perguntas? O tipo que você sabe que mais cedo ou mais tarde iam fazer, respondeu. Sobre os olhos dele, sobre a idade, sobre coincidências que não são coincidências. Caelum soltou um palavrão baixo jogando a toalha de lado. Eu avisei Torven para ficar na linha, e ele não ficou. Lisandra cruzou os braços. E não vai ser só ele, Caelum. A cada dia que passa, mais gente repara. Rafael não é discreto. Ele fala com todo mundo. Corre por aí, ri alto. Ele tem sua cara. Ele tem minha cara? Caelum repetiu, uma sombra de algo passando pelos olhos dele. Não raiva. Outra coisa. Orgulho, talvez. Tem, ela confirmou. E mais cedo ou mais tarde, alguém vai usar isso contra nós. Ele passou a mão pelos cabelos, deixando escapar um suspiro pesado. Então, o que você quer que eu faça? Perguntou. Escondo ele? Mando embora? Finjo que não existe? Eu quero que você decida, Lisandra disse, a voz firme mas carregada. Se ele vai ser reconhecido como seu filho, ou se vai continuar sendo o menino que a curandeira trouxe. Porque ficar no meio termo é o pior dos dois mundos. Caelum a encarou, o peito subindo e descendo. Se eu reconhecer agora, oficialmente, o conselho vai explodir, disse. Vão dizer que escondi um herdeiro. Vão acusar você de manipulação. Vão tentar usar ele como moeda de barganha em cada decisão que eu tomar. E se você não reconhecer, ele vai crescer sem nome, sem proteção real, vulnerável a qualquer facção que queira usá-lo contra você. Lisandra completou. Então escolhe, Caelum. Qual versão de perigoso você prefere? O silêncio foi cortante. Ele deu um passo em direção a ela, os olhos dourados intensos. Você acha que eu não quero reconhecer? A voz saiu baixa, rouca. Você acha que não me mata por dentro ver meu filho me chamando de rei ao invés de pai? Lisandra sentiu o peito apertar, mas não recuou. Então faz alguma coisa, disse, porque o tempo está acabando. Ele estava perto demais agora. O cheiro dele, suor, couro, algo que era só dele, envolvia tudo. A marca gritou, puxando, exigindo. Por um segundo, os olhos dele desceram para os lábios dela. Por um segundo, ela se permitiu imaginar o que seria se ele fechasse aquela distância. Então Rafael gritou, lá de fora, rindo alto enquanto corria atrás de Miri, e o feitiço quebrou. Olhei para o céu novamente, respirando fundo. Eu vou resolver, prometeu. Só me dá mais um pouco de tempo. Lisandra assentiu, sem confiar completamente, mas sem alternativa melhor. Virou-se para sair. Lisandra. Ele chamou mais uma vez. Ela parou, mas não virou. Eu não vou deixar ninguém encostar nele, jurou. Nem no conselho, nem fora dele. Isso você pode confiar. Ela não respondeu. Ele apenas saiu, deixando-o sozinho novamente, com a estaca quebrada ao meio e o peso de decisões que ele não podia mais adiar. Capítulo 8. A noite em que tudo muda. Naquela noite, Lisandra não conseguiu dormir. Ficou na janela, olhando as estrelas, o cobertor enrolado nos ombros, a mente correndo em círculos. Você não devia ter vindo. Uma voz interna repetia. Devia ter pegado Rafael e sumido mais fundo na floresta, onde nem cheiro chegaria. Mas outra voz, mais baixa, mais honesta, sussurrava outra coisa.
Era tarde demais para ser Miri ou qualquer aprendiz. Pegou uma faca pequena que guardava debaixo do travesseiro, herança dos dias de floresta, e abriu devagar. Kaelum estava do outro lado, ainda sem camisa, agora com um manto jogado sobre os ombros, os olhos brilhando na penumbra do corredor. "O que você quer?" Ela sussurrou, para não acordar Rafael. "Conversar." Ele respondeu, de verdade, sem guardas, sem conselho, sem plateia. Lisandra hesitou. Cada instinto dizia para fechar a porta. Mas algo mais forte, curiosidade, necessidade, talvez a própria marca, a fez dar um passo para trás. "Entra, mas fica quieto. Ele está dormindo." Kaelum entrou, fechando a porta atrás de si. A sala pequena pareceu encolher ainda mais com a presença dele. Ficaram em pé, a poucos passos de distância, iluminados apenas pela brasa fraca da lareira. "Eu passei a tarde inteira pensando." Kaelum começou, baixo. "Sobre o que você disse. Sobre reconhecer ele ou não. Sobre tempo acabando. E você está certa," admitiu. "Eu estou adiando porque tenho medo." Lisandra piscou, surpresa com a honestidade crua. "Medo de quê?" Ele passou a mão pelo rosto, cansado. "De ser o mesmo tipo de pai que o meu foi," confessou. "De olhar para ele e só ver responsabilidade, peso, herdeiro. De transformar algo que deveria ser simples em mais uma arma política." A voz dele estava carregada de algo que Lisandra raramente ouvia. Vulnerabilidade. "Ele não é arma," ela disse, suave. "Ele é criança." E crianças não precisam de reis perfeitos, precisam de pais presentes. "E se eu não souber como ser isso?" Kaelum perguntou, os olhos dourados encontrando os dela. "E se eu estragar ele do mesmo jeito que estraguei tudo entre nós?" Lisandra sentiu o peito apertar. "Você não estragou tudo sozinho," murmurou. "Eu também fui covarde. Fugi ao invés de lutar. Escondi ao invés de enfrentar. Você estava grávida e sozinha." Ele rebateu. "Eu te deixei assim. Não tenta dividir a culpa comigo para me fazer sentir melhor." Ela deu um meio sorriso amargo. "Não estou tentando. Estou tentando te fazer entender que nenhum de nós é perfeito. E que Rafael não precisa de perfeição. Ele só precisa saber que não é segredo, que não é vergonha, que é filho." Kaelum respirou fundo, como se cada palavra dela custasse algo. "Amanhã," disse decidido, "eu convoco o conselho e digo a verdade, toda ela." Lisandra arregalou os olhos. "O céu... Chega de esconder. Rafael é meu filho. E se o conselho não gosta, que venham discutir comigo." Ela sentiu um misto de alívio e medo. "Eles vão te crucificar. Deixa." Ele deu de ombros. Não seria a primeira vez. Ficaram em silêncio, o peso da decisão pairando entre eles. Então, sem pensar, Lisandra deu um passo à frente e, pela primeira vez em 5 anos, tocou o rosto dele, a palma fria contra a barba por fazer, os dedos tremendo levemente. Kaelum fechou os olhos, como se aquele toque queimasse e curasse ao mesmo tempo. "Obrigada," ela sussurrou, por escolher ele. Quando ele abriu os olhos, havia algo diferente ali, algo que ia além de rei, de alfa, de poder. "Eu sempre quis escolher," disse baixo. Só não sabia como. E ali, na penumbra, com o filho deles dormindo a poucos metros, os dois ficaram parados, presos entre o que foi e o que ainda poderia ser, até que Lisandra, devagar, afastou a mão. "Vai," pediu, a voz rouca, "antes que eu faça algo idiota." Kaelum assentiu, mas demorou a se mexer. Quando finalmente saiu, fechando a porta suavemente, Lisandra desabou na cadeira, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele ouviria do corredor. "Você ainda o ama," a voz interna acusou, e pela primeira vez, ela não teve forças para negar. Capítulo 9. A revelação. A manhã seguinte amanheceu tensa. Kaelum convocou o conselho ao meio-dia, sem avisos prévios, sem pauta oficial. Apenas uma ordem direta. Todos presentes, sem exceções. Lisandra ficou na ala de cura, tentando se concentrar no trabalho, mas suas mãos tremiam ao preparar uma tintura simples. Miri percebeu. "Está tudo bem?" perguntou baixinho. "Não," Lisandra admitiu. "Mas você vai ter que estar." Rafael estava no jardim com uma das guardas, alheio à tempestade prestes a estourar. Quando o sino do castelo tocou marcando meio-dia, Lisandra largou tudo e foi. Precisava estar lá. Não como participante, mas como testemunha, como mãe. A sala do conselho estava lotada.
todos os 8 conselheiros, mais alguns generais, o ancião da matilha e até representantes de alcateias aliadas que estavam visitando. Kaelon não queria deixar espaço para distorções depois. Lisandra entrou por último, ficando encostada na parede do fundo, os braços cruzados. Haldrik a viu e franziu o senho, mas não disse nada. Kaelon estava de pé na cabeceira, dessa vez usando a coroa. Pesada, negra, quase ameaçadora sob a luz das tochas. Convoquei todos aqui, porque chegou a hora de encerrar uma mentira que venho sustentando. Começou, sem rodeios. Não por covardia, mas por proteção mal calculada. Os murmúrios começaram imediatamente. Torven, o conselheiro de barba ruiva, se inclinou para a frente. Que tipo de mentira, majestade? Aqui envolve Lisandra e o menino que ela trouxe ao castelo. Kaelon disse direto. O silêncio foi instantâneo. O nome dele é Rafael. Ele tem 5 anos. E é meu filho. A sala explodiu. Vozes se sobrepondo, cadeiras rangendo, punhos batendo na mesa. Haldrik levantou-se, o rosto vermelho de raiva contida. Majestade, isso é... Começou, mas Kaelon o cortou com um rosnado baixo que fez até os mais velhos recuarem. Deixem eu terminar. O silêncio voltou, tenso como corda prestes a estourar. Rafael nasceu depois que rejeitei Lisandra publicamente. Kaelon continuou, cada palavra medida. Ela fugiu grávida, sem me contar, porque eu dei a ela todos os motivos para acreditar que eu não mereceria saber, e ela estava certa. Haldrik balançou a cabeça, incrédulo. Então o senhor escondeu um herdeiro legítimo por 5 anos? Não escondi. Kaelon corrigiu. Eu não sabia. Lisandra me escondeu. E quando finalmente descobri há algumas semanas, fiz o que deveria ter feito há 5 anos. Trouxe os 2 de volta. Torven se levantou, apontando para Lisandra. Sim, e devemos acreditar que isso não foi plano dela desde o início? Acusou. Fugir, ter o filho em segredo, voltar quando o reino está em crise para usar a criança como moeda? Lisandra ia responder, mas Kaelon bateu a mão na mesa com tanta força que rachou a madeira. Cuidado, avisou, a voz perigosamente baixa. Com o que você diz sobre a mãe do meu filho. Torven engoliu em seco, mas não recuou totalmente. Majestade, com todo respeito, o senhor está pedindo que aceitemos um herdeiro que apareceu do nada, de uma companheira que o senhor mesmo rejeitou. Ele será reconhecido como príncipe herdeiro da Alcateia do Norte. Haldrik levantou as mãos, tentando apaziguar. Majestade, entendo a situação, mas isso precisa ser feito com cuidado. A matilha inteira precisa aceitar. A rejeição foi pública, mas o laço nunca foi verdadeiramente rompido. Todos os olhos se viraram para Kaelon. Ele, pela primeira vez, hesitou. Virou o rosto para Lisandra, no fundo da sala. Isso, disse devagar, não é decisão só minha. A sala inteira olhou para ela. Lisandra sentiu o peso de cada olhar, cada expectativa, cada julgamento. Poderia ter dito não. Poderia ter recusado, mantido a distância, protegido o coração. Mas olhou para Kaelon e viu não o rei que a rejeitara. Viu o homem que, na noite anterior, admitira ter medo de estragar o filho. Viu o pai que estava disposto a enfrentar o conselho inteiro por Rafael. Eu não vim aqui para reconquistar um trono, disse a voz firme. Vim porque meu filho merecia saber quem é o pai, e porque, apesar de tudo, ainda acredito que Kaelon pode ser o homem que ele precisa. Fez uma pausa. Mas a marca, continuou pesando cada palavra, não se reconstrói em um dia, nem em uma declaração pública. Se Kaelon quer que eu fique, não como curandeira, mas como companheira, ele vai ter que provar. Não para o conselho, para mim. A sala ficou em silêncio absoluto. O céu concordou, vagando. Justo, disse Haldrik, suspirou derrotado. Então está decidido, murmurou. O menino é reconhecido. E a senhora Lisandra fica... Em que posição, exatamente? Como mãe do herdeiro. Kaelon respondeu. E como a mulher que eu deveria ter escolhido desde o início. Capítulo 10. O novo começo 3 meses depois. Rafael corria pelo pátio de treino, uma espada de madeira na mão, perseguindo um dos guardas que fingia fugir dele. Eu te peguei, você tá morto! Gritou, rindo. O guarda caiu dramaticamente no chão, gemendo de forma exagerada. Rafael comemorou como se tivesse vencido uma guerra. Lisandra observava da janela da ala de cura, sorrindo. Kaelon apareceu ao lado dela, em silêncio, observando também. Ele é bom, comentou. É teimoso.
Lisandra corrigiu. Igual ao pai. O céu sorriu de lado. Nos últimos meses, as coisas tinham mudado. Devagar, mas mudado. Kaelum passava todas as manhãs com Rafael, ensinando, treinando, contando histórias. O menino agora o chamava de pai, e o orgulho nos olhos do rei cada vez que ouvia isso era impossível de esconder. Lisandra e Kaelum ainda estavam aprendendo. Não dormiam no mesmo quarto. Não fingiam que 5 anos de dor tinham desaparecido. Mas jantavam juntos. Conversavam. Às vezes, os dedos deles se tocavam ao pegar o mesmo objeto, e a marca puxava, lembrando que ainda existia. Você vai ao conselho hoje? Ela perguntou. Vou. Kaelum respondeu. Torven ainda resmunga sobre legitimidade, mas está mais quieto. E a fronteira leste? Estável, por enquanto. Lisandra assentiu. Ficaram em silêncio confortável, vendo Rafael brincar. Lisandra. Kaelum chamou com a voz mais baixa. Ela virou o rosto. Eu sei que ainda tenho muito a provar, disse. E sei que não apago 5 anos em 3 meses, mas eu quero que você saiba que todas as noites, antes de dormir, eu penso em como seria se eu tivesse feito diferente naquela noite. Ela sentiu o peito apertar. E como seria? Ele segurou a mão dela devagar, dando tempo para ela puxar se quisesse. Ela não puxou. Você estaria na cadeira ao meu lado. Rafael cresceria sabendo quem é desde o início. E eu, hesitou. Não passaria 5 anos sentindo que arrancaram metade de mim. Lisandra piscou rápido, segurando as lágrimas. Eu também penso nisso, admitiu. Mas não dá para voltar atrás, Kaelum. Eu sei. Ele apertou a mão dela, suave. Mas dá para seguir em frente. Se você quiser. Ela olhou para os olhos dourados dele, tão parecidos com os de Rafael, e sentiu o peso de anos caindo. Não desaparecendo. Apenas se acomodando em um lugar onde podiam conviver com o presente. Um passo de cada vez. Disse enfim. Um passo de cada vez. Ele repetiu. E ali, na janela, com o filho deles rindo no pátio e o sol batendo nas muralhas antigas, os dois ficaram lado a lado, não como rei e rainha, não como alfa e companheira, apenas como 2 pessoas que erraram, sangraram e estavam tentando de novo. Epílogo. 2 anos depois, o salão de marcação cheirava a incenso, flores silvestres e esperança. Rafael, agora com 7 anos, estava sentado na primeira fileira, balançando as pernas e cutucando Miri. Para quieto, ela sussurrou. Mas tá demorando, ele reclamou. Na frente, Kaelum esperava, sem coroa dessa vez, apenas com a túnica cerimonial escura, os olhos dourados fixos na entrada do salão. Quando Lisandra apareceu, o mundo pareceu desacelerar. Ela usava um vestido simples, verde como a floresta, sem adornos exagerados, o cabelo solto, uma coroa pequena de flores silvestres na cabeça. Não era a rainha que o conselho esperava. Era a mulher que ele deveria ter escolhido desde o início. Quando ela entrou no círculo, dessa vez sem medo, Kaelum estendeu a mão. Ela pegou. O ancião sorriu, cortando a própria palma e pingando sangue no símbolo. Hoje, diante da matilha e sob a lua, o rei Alfa reconhece sua companheira destinada. Proclamou. Pela 2ª vez, e desta vez, para sempre. Kaelum puxou Lisandra para perto, a testa encostando na dela. Desculpa ter demorado. Sussurrou. Desculpa por ter fugido. Ela devolveu. Não foge de novo. Só se você me der motivo. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que poucos viam. Então estamos seguros. E diante da matilha inteira, ele a beijou. Não como rei, como homem que finalmente aprendera que força não era rejeitar o destino. Era ter coragem de aceitá-lo. Rafael aplaudiu. Alto demais. E o salão inteiro explodiu em risos. Kaelum e Lisandra se separaram, rindo também. E quando olharam para o filho, os olhos dourados brilhando de alegria, souberam que tinham feito a escolha certa, mesmo que tarde, mesmo que com cicatrizes. Eles tinham voltado para casa. Gostou dessa história de segunda chance, redenção e amor que resiste ao tempo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários qual foi sua cena favorita. E se você quer mais histórias de Dark Romance com reis alfa, segredos e muito drama, comenta aqui embaixo. Quero mais!